Os cálculos do Ministério da Educação sobre o número de matrículas e os repasses de recursos do Fundeb para as cidades do Ceará deixam preocupação para os prefeitos de muitos municípios que sentem a queda no volume das verbas que fazem parte da contrapartida da União para o ensino público. Os prefeitos já estão mobilizados e cobram explicações do Ministério da Educação sobre a redução no número de matrículas e no volume de recursos. Sobre esse assunto, eu converso agora no Jornal Alerta Geral com o consultor econômico da Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece, André Carvalho. André, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Qual é o impacto real em termos financeiros desses números e repasses de recursos do Ministério da Educação para as cidades do Ceará? Bom dia. Bom dia, Luzenor. Bom dia, internautas, ouvintes aqui do Alerta Geral. Sempre um prazer participar. Como você acabou de falar, Luzenor, o impacto ele é bem importante e é interessante que a gente esclareça, né? Você teve, em dezembro do ano passado, o INEP, um órgão lá do Ministério da Economia, que é responsável pelo censo, divulgou uma portaria com os dados do censo escolar. E lá você tem as matrículas em tempo integral, matrícula em tempo parcial, você tem todas as informações. O Ministério da Economia, né, publicou em 31 de março uma portaria em que ele projeta os repasses do Fundeb, os repasses da educação, para os municípios cearenses e do Brasil todo. Nessa portaria, houve uma leitura equivocada dos dados do censo que já tinham sido divulgados pelo INEP no final do ano passado. Em função dessa leitura, a nosso ver equivocada, né, houve uma projeção de receitas do Fundeb para os municípios bem a menor. Os municípios cearenses foram bem afetados, municípios também do Maranhão, e esse valor poderia chegar a ser na ordem de 215 milhões para o conjunto de municípios cearenses, né? Eu digo poderia chegar a ser porque são projeções, nós ainda nos encontramos no mês de abril, esses repasses passaram a ser distribuídos aos municípios a partir do dia 1º de abril, então teve aí, obviamente, nesses primeiros dias do mês, alguns repasses que, na leitura do MEC, se estiver errado, não serão corrigidos, e para o decorrer do ano esperemos aí uma publicação de uma nova portaria corrigindo esses fatores. Quer dizer, André, que neste momento, correspondente ao mês de abril, os prefeitos de algumas cidades do Ceará já sentem a redução no volume de recursos do Fundeb? Certamente. Nós temos... Vou dar aqui alguns exemplos pontuais, tá, Luzenor? Importante a gente colocar. A capital Fortaleza está com o cômputo de aproximadamente 80 mil matrículas a menor em tempo integral. Não é que os alunos sumiram, não é isso. Esses 80 mil alunos deveriam estar como tempo integral, estão lá como tempo parcial. Como o Fundeb ele pondera, ele dá um repasse a maior para a matrícula em tempo integral, obviamente, né, esses municípios que estão experimentando esses erros, estão recebendo a menor. E aí você tem vários casos. Você tem casos de municípios cearenses de 40 mil habitantes aí que tiveram 3 mil matrículas a menor computadas em tempo integral e são municípios que dependem muito aí de transferências. Você tem vários casos aí no Ceará, no Maranhão. Enfim, são 695 mil matrículas a nível nacional e aproximadamente 200 mil no Ceará, mais umas 115 mil no Maranhão. Ceará e Maranhão concentram a metade na nossa leitura, desse equívoco, né, dessa divulgação dos dados. Ô André, como a Prece descobriu vou definir aqui porque nós estamos usando uma linguagem mais moderada, equívoco do Ministério da Educação, foi a partir das queixas dos prefeitos que sentiram o volume de dinheiro menor em relação ao que deveria ser repassado pelo governo federal nessa área do Fundeb? Luzenor, existe uma prática anual que todos os secretários de educação do Brasil, o Ceará é um estado de vanguarda em gestão, é bom que a gente reconheça isso. Todo mundo já espera, nós temos aí 14 anos praticamente do Fundeb, espera-se a cada início de ano a portaria, eles chamam até assim, a portaria do Fundeb. Essa portaria que divulga os dados, divulga as matrículas e divulga a expectativa de valores. Para o ano de 2021, extraordinariamente, em função de estarmos inaugurando o novo Fundeb, essa portaria já estava dita que ia sair até o final de março. Então, quando foi no final de março, começo de abril, todos os secretários já estavam na expectativa. E todos os secretários já sabiam, até pela divulgação do censo, quantos alunos eles tinham em tempo integral, enfim, todas as suas matrículas. Quando sai a portaria,
independentemente de ter tido ou não repasse, eles já checam lá na portaria, olha, será que essa minha matrícula está realmente com a quantidade correta? E aí, para espanto de vários municípios com 3 mil matrículas em tempo integral, se depararam lá com 0 matrícula em tempo integral pela portaria divulgada no dia 31 de março. Então, antes mesmo de começarem a sentir os repasses, já as entidades, no caso, aqui faça-se justiça, né? Tanto a Undime, União de Dirigentes Municipais de Educação do Estado do Ceará, presidida pela secretária Luiz Aurélia de Crateús, quanto a APRES, foram as duas entidades muito demandadas pelos municípios, pelos secretários, pelos prefeitos, exatamente alertando para essa situação, e as duas entidades de imediato tomaram aí suas medidas, a Brasília, né, aos ministérios, né, de Economia, Educação, também a CNM, para que a gente pudesse, de maneira mais ágil, obter a resposta e a correção dessa situação. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o consultor econômico da Associação dos Prefeitos do Ceará, André Carvalho. Esse tema que gera apreensão entre os prefeitos, entre os secretários municipais, que é esse equívoco do Ministério da Educação em relação ao número de matrículas das escolas municipais e também o repasse dos recursos do Fundeb. Afinal, para você, ouvinte internauta, quanto maior o número de alunos matriculados, maior é o volume de recursos que cada município vai receber da contrapartida da União, no caso do Fundeb. Agora, uma curiosidade que me chega aqui, doutor André Carvalho, quando nós falamos sobre o número de matrículas, isso tem implicação exclusivamente na área da educação ou pode ter também um desdobramento do ponto de vista até negativo para os municípios que apresentam menor número de matrículas na rede municipal de ensino? Bom, como se trata de educação, o impacto direto é na educação, Luciano. Mas vejamos um impacto bem interessante e muito boa a sua pergunta. O Fundeb hoje se trata, embora seja uma verba vinculada para a educação, se trata da maior receita que o município tem dentre todas as receitas. Eu estou falando do município médio, do município interior, dos 90% menores municípios do estado do Ceará. Você tem ali Fundeb, até mesmo à frente do próprio FPM, né, como em termos de importância financeira. Quando você tem, na sua maior componente de receita, que é o Fundeb, uma redução de valor, você vai ter impacto, Luciano, nos indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Porque aí o seu índice de despesa de pessoal, que já é muito aqui, os municípios que dependem de transferências federais, estaduais, já sofrem bastante com isso, né? Já estão extrapolados nos seus índices de pessoal, com a receita menor, e esse seria o caso, né, do Fundeb, obviamente vai ter um reflexo aí também no cumprimento desse índice, que é tão importante e tão vigiado aí pelos órgãos de controle e Tribunal de Contas. E para finalizar essa nossa conversa, doutor André Carvalho, a última pergunta. As entidades como a Prece, como as associações que congregam os secretários municipais da área de educação já estão mobilizadas com a Confederação Nacional dos Municípios para o Ministério da Educação corrigir o que nesse primeiro momento estamos definindo como equívoco? Exato. Obviamente, as entidades municipalistas, elas têm que, nessas situações, elas têm que dar as mãos, né? Então, tanto a Prece quanto a Undime, em ofício conjunto, procuraram a CNM, por tentar, obviamente, a CNM está em Brasília, está em diálogo constante lá com os ministérios, com o governo, para tentar acelerar essa correção, mas também, não apenas a Prece e o Undime procuraram a CNM, procuraram também os ministérios afins, são os ministérios responsáveis pela publicação da portaria interministerial do Fundeb, né? Procuraram os ministérios, procuraram, obviamente, os parlamentares, né, para que pudesse acelerar. É importante que se diga que isso é apenas, essa correção, digamos assim, depende apenas de um ato administrativo do Executivo Federal, lançar uma portaria. É óbvio que esse ato, em função dessa divulgação, a nosso ver, divulgação equivocada, ele vai mexer aí com a estrutura financeira de vários estados. Você veja, Luciano, que são 10 estados que recebem, e para esse ano 11 previstos que recebem complementação da União para o Fundeb. Existe um valor por aluno anual nacionalmente divulgado, que veio nessa portaria, que deverá ser modificado, porque pelo próprio contexto, pelo próprio definição, valor por aluno é a receita sobre a quantidade de alunos.
Se eu previ uma quantidade de alunos que não contou com quantidade de tempo integral corretamente, essa quantidade vai aumentar e a tendência desse valor por aluno é ser redivulgada menor. Então, isso vai gerar uma movimentação a nível de vários entes federativos do Brasil todo. O próprio governo do estado do Ceará, para citar um exemplo, também vai ter uma alteração da sua projeção, né, e outros municípios, outros governos aí desses estados, principalmente os estados do Norte e Nordeste que recebem complementação da União, serão afetados por essa situação de quebra de expectativa, a nosso ver, equivocada. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o consultor econômico da Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece, André Carvalho. André, eu agradeço a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral com as informações importantes, não apenas para os prefeitos, para os secretários municipais de educação do Ceará, mas também para os pais e os estudantes que estão matriculados nas unidades de ensino dos municípios do Ceará. A você, o nosso muito obrigado e dizer de antemão que eu quero tê-lo aqui em outras oportunidades no Jornal Alerta Geral, para essas informações, para esse debate sobre assuntos tão importantes para os cearenses que passam pela Associação dos Prefeitos do Ceará, a Prece. A você, André, o nosso bom dia e o nosso muito obrigado. Meu bom dia a todos, mais uma vez agradecer, esses debates são sempre muito agradáveis e sempre muito produtivos para a população do estado do Ceará. Um abraço a todos. Jornalista Beto Almeida, você acompanhou essas informações do André Carvalho, que é consultor econômico da Associação dos Prefeitos do Ceará, mostrando que esse equívoco do Ministério da Educação nos cálculos sobre o número de matrículas e também na transferência de recursos como contrapartida da União na área do Fundeb, esses números, se prevalecerem, geram prejuízo sim aos municípios do Ceará.